Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo no nosso canal Fator Cristão. Se você ainda não está inscrito, faça aí a tua inscrição no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o teu comentário e compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com as tuas listas, para que o nosso canal alcance mais e mais pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Na semana passada nós estudamos ainda na carta aos Romanos, onde nós ainda estamos no capítulo 1. Na semana passada nós vimos do verso 18 ao verso 23. E nós entendemos então que Deus sempre vai se opor ao pecado, isso é inalterável, isso é uma condição de Deus com relação ao pecado, isso não muda. Deus sempre vai se opor ao pecado. Nós vimos também que a própria existência de Deus como Criador, seus atributos invisíveis, a sua divindade, o seu poder eterno claramente se reconhecem na obra da criação e são percebidos desde o princípio por meio da criação. E pessoas que não querem compreender isso, que não têm esse entendimento, que não buscam esse entendimento, são indesculpáveis, diz a palavra de Deus, porque todos têm oportunidade de reunir informações verdadeiras para o reconhecimento de Deus como Criador. Então, se você olhar para a criação, você vai entender que realmente Deus existe. Mas os homens, mesmo tendo esse conhecimento de Deus, se negam a glorificar a Deus e a honrar a Deus, dar graças a Deus. E como consequência disso, os seus pensamentos se tornam nulos, se desvanecem. O coração desses homens cai em trevas, nas densas trevas do pecado, e aquela arrogância intelectual acaba mostrando um senso de valores invertido, que é contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Nós vimos também que, diante dessa disposição mental, a adoração a Deus ela é substituída por devoção a ídolos, e justamente por o ser humano ter um instinto durável, um instinto permanente de adoração, que acaba se desviando para longe de Deus e é dirigido à criatura e não ao Criador. E para nós continuarmos aqui, eu vou pedir para você me acompanhar na leitura bíblica, que se encontra hoje na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versos 24 a 27. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pause esse vídeo, corre lá, pega a sua Bíblia e venha nos acompanhar aqui na leitura da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 24 a 27, nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Que o Senhor acrescente a leitura da sua palavra aos nossos corações. O termo-chave desse texto se encontra no início do versículo 25, onde ele diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Outra tradução diria, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E esse afastamento de Deus por um momento parece superficial, porque as pessoas se afastam de Deus e até acreditando assim que Deus está lá e nós estamos aqui, e acabam se afastando de Deus. Parece uma coisa que é superficial, que não vai ter consequência nenhuma nas nossas vidas, mas esse afastamento de Deus toma uma proporção muito grave. E quando essa possibilidade de substituir Deus por qualquer outra coisa, no caso especificamente pela idolatria, por qualquer coisa semelhante aqui da terra, qualquer coisa palpável, qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro,
quando essa possibilidade de substituição ela surge na mente do ser humano, rapidamente ela acontece. Ela acontece. Aquela vista que já estava um pouco embaçada, com um pouco de dúvida, questionando até a existência, o poder de Deus, essa vista embaçada então adoece. E adoece de forma a cegar, de forma a não enxergar mais. E então começam a fazer essa substituição por coisa que se consegue enxergar de perto e não pelo espírito, mas fisicamente. E o texto nos sugere que isso são principados e potestades do mal que tomam posse do trono, que seria de Deus, tomam posse desse trono e rapidamente se introduzem nesse trono. E o Criador, Deus verdadeiro, fica então relegado a posições mais abstratas, mais teóricas. E posições cada vez menos queridas e menos significativas na vida do ser humano. E existe nisso uma segurança, uma falsa segurança que o mundo oferece, o mundo sem Deus oferece. É aquela impressão de se estar seguro, é aquela impressão de que você consegue o que você quer, até porque você criou um Deus que não existe. E se esse Deus foi criado por nós, ele é um Deus inferior a nós, esse que toma conta daí da nossa vida então, e tudo que nós pedimos a ele vai fazer, porque o nosso pedido passa a ser de cima para baixo, nós mandamos. E isso, essa troca de Deus pelo mundo é como se deixar livre o curso da natureza. Tudo vai acontecendo sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, sem que Deus esteja no controle de cada situação. Então, nós criamos no lugar de Deus uma caricatura demoníaca. É um Deus do mundo, uma caricatura do Deus que é o Deus desconhecido, o Deus de Abraão. E o que era duvidoso, o que era aquela sombra de dúvida, o que era simplesmente questionável, chega ao absurdo. Chega ao absurdo, porque perde-se o respeito a Deus, ao Deus verdadeiro, e perde-se o respeito a si mesmo. E esse nosso corpo, que foi criado para a honra e glória do Senhor, ele passa a ser um corpo de desonra, porque os vícios passam a ser normais. Esses vícios que são criados por esse Deus que foi colocado no lugar do Deus verdadeiro, esse Deus caricatura, os vícios passam a ser normais, passam a tomar conta da vida das pessoas que não têm o Deus verdadeiro. E essa caricatura demoníaca de Deus, uma caricatura de um Deus que nós criamos, ela começa a se justificar, começa a querer se legitimar pela própria palavra de Deus. E como nós já estamos com a nossa mente confusa, passamos a acreditar nisso como sendo realmente de Deus, mas do Deus verdadeiro, quando na verdade não é. Só um exemplo, eles justificam o amor sensual, esse amor libertino, esse amor livre, que se fala muito hoje, inclusive nas escolas. Eles fazem um paralelo com o amor divino. E em alguns ambientes, algumas pessoas incentivam até essas relações, e eu estou falando aqui, como a Bíblia diz, de relações homossexuais, mulher com mulher, homem com homem, e eles incentivam isso usando uma afirmação bíblica de que Deus é amor, quando não é verdade, não é isso que a palavra de Deus nos ensina a respeito do amor de Deus. Então, trocam a verdade de Deus pela mentira. E isso traz consequências gravíssimas para a vida do ser humano. E nós vemos aqui no versículo 24, ele diz que Deus os entregou à imundícia por conta disso. E no verso 26 ele diz que por isso Deus os entregou a paixões infames. Ou seja, saem totalmente do propósito de Deus na sua vida pessoal, na sua vida sentimental,
não tem nenhum respeito com relação a casamento, com relação à família, aos princípios básicos que Deus criou para a nossa existência. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que buscar sempre a orientação de Deus, e como eu sempre digo para todos vocês, não deixem de ler a Bíblia. Leia a Bíblia, busque entendimento na palavra de Deus, porque é ali que nós vamos encontrar toda a orientação necessária para a nossa vida. E também para ensinar aos nossos filhos, para ensinar aos nossos netos, quem já tem, e assim podemos seguir no caminho do Senhor, seguir sempre de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. A minha oração é para que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Nós estamos chegando em tempos difíceis, as coisas de Deus têm sido deixadas de lado. Nós vemos no Brasil, nós vemos na Europa, nós vemos na América do Norte igrejas sendo fechadas porque faltam pessoas que acreditam na palavra de Deus, pessoas que querem viver a palavra de Deus, e isso infelizmente está ficando raro no mundo. E justamente por isso nós vemos os absurdos que nós vemos, e isso tudo é consequência do abandono de Deus, da troca da verdade pela mentira, muitas vezes até porque a mentira ela é muito mais apreciável aos olhos. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que buscar ensinamento na palavra de Deus. Todas as vezes, na verdade, o que se fala que não é verdadeiro, que não provém de Deus, pode ser muito bom para os ouvidos, mas é péssimo para a nossa alma, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa vida com Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que nós possamos ter esse discernimento, nós possamos buscar entendimento e conhecimento na palavra de Deus, para que a nossa vida siga sempre um curso correto, de acordo com a vontade do Pai. O Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que vocês estejam sempre dispostos a estudar, a entender e a compreender a palavra de Deus. Que nós possamos seguir sempre nesse caminho, e eu conto com você também na próxima semana, quando encerraremos esse capítulo 1 da carta aos Romanos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.